Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que passaram esse dia? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Cadê vocês? Entrando aí. Boa, Manu. Manu entrando aí. Legal, Manuela Mascarenhas. Nelma Poli. Boa. Tudo bem, Nelma? Pessoal entrando aí. Ótimo. Mel entrando também. Tudo bem, Mel? Beleza. Todo mundo entrando aí ao vivo. Mais um dia. Beleza. Tá bom, tá bom. Só lembrando aí que estão abertas já as inscrições para o aulão online do dia 19 de junho sobre suplementação. Então, procure o link em algum lugar, em algum vídeo antigo aí vai estar o link. Tem um vídeo convite que eu gravei explicando aí um pouquinho sobre do que será a aula. E lá, você escreve lá naquele vídeo, você escreve "eu quero" aí nos comentários que você vai receber um link para se inscrever no nosso aulão. Muito bom, pessoal. Beleza, Mel? Maria, Laura também. Regiane, ótimo. Então tá tudo bem aí, todo mundo conseguindo ver bem e ouvir bem, né? Tá bom, perfeito. Legal, legal, legal. Tá bom, Márcia. Ontem, uma pessoa, deixa eu ver se eu acho aqui, não vou achar, estava aqui no meio das perguntas, né? Mas ontem uma pessoa tinha perguntado o seguinte, assim, pensando, doutor Ítalo, a gente estava falando ontem, né? Ontem no programa de ontem, a gente estava falando sobre como se tornar mais inteligente, né? E o que fazer, né, para começar a organizar aí os estudos em qualquer área que seja. E eu vi lá uma pergunta, depois lendo os comentários, né, os comentários do programa de ontem. Uma pessoa perguntou assim, doutor Ítalo, eu queria começar a ler, né, São Tomás de Aquino, e eu queria saber por qual livro dele eu deveria começar, né? E algumas outras pessoas recomendaram ali, né, algumas sugestões e tal. E só para ajudar a organizar, é que eu não lembro mesmo, eu peguei aqui o comentário, mas não lembro quem foi que perguntou isso aí, né? Mas veja, uma coisa que é importante a gente ter na cabeça quando a gente faz esse tipo de pergunta, né? Fala, Ítalo, eu queria estudar São Tomás de Aquino, né? Queria começar a ler Tomás de Aquino, eu queria, sei lá, começar a ler Aristóteles, eu queria começar a ler Platão, ou queria, sei lá, começar a ler algum desses autores de pedagogia, ou que a gente falou ontem lá, dei o exemplo do marketing digital, ou de medicina mesmo, né? Uma pergunta que tem que ser uma coisa que você tem que fazer antes de entrar, né, antes de entrar em qualquer uma desses estudos um pouco mais, né, pesados, por assim dizer, é você se perguntar com alguma valentia, com algum grau de clareza, o seguinte, assim, o que eu pretendo responder dentro de mim, né, a partir da leitura desse autor. Né? Então, veja bem, você pode imaginar que a leitura de Tomás de Aquino não seja uma leitura das mais fáceis, né? Também não é das mais difíceis, não, tá? Não é difícil ler Tomás de Aquino. Mas a questão é a seguinte, é uma coisa árdua, né? Sabe, você tem vários volumes, tem um jeito específico através do qual ele vai organizando os pensamentos. Eu estou usando aqui esse exemplo porque é um exemplo que vai servir para a gente para qualquer coisa, tá? Não é exatamente para você, né? Que é para a pessoa que não tem nada a ver. Não, então eu nunca quis ler Tomás de Aquino, mas eu quero ler outra coisa, eu quero ler outro autor aqui. Eu queria começar a ler os escritos pedagógicos, por exemplo, do Vitor Garcia Oz, por exemplo, sei lá, foi publicado aí recentemente por uma editora. A questão é a seguinte, quando a gente vai ler algum desses autores, a gente tem que ter na nossa cabeça essa pergunta clara, tem que ter uma clareza sobre isso. Que dúvida, né, ou que pergunta a leitura deste autor responderá? Que pergunta biográfica, né? O que eu preciso saber? Que eu vou conseguir encontrar resposta na leitura deste autor. Entende? Se você não tem pergunta nenhuma de fundo, se na tua cabeça não aparece uma pergunta de fundo, eu não recomendo que você entre, né, que você se aventure a ler esse tipo de autor, né, um tipo de autor de pensamento, um autor manualístico, por exemplo, como Tomás de Aquino, né, ou como, sei lá, um Platão, Aristóteles, um desses grandes filósofos. Por quê? Porque você vai se perder ali dentro. Você vai
tocar naquela disciplina com uma irreverência. Você vai tocar naquela disciplina quase como de um modo profano. Você vai tocar naquela disciplina quase como pervertendo o sentido para o qual ela foi criada. Essas disciplinas, as grandes disciplinas da filosofia, a teologia, elas não são disciplinas que você pode entrar ali sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de tensão, sem nada que, né, sem nenhuma demanda do teu coração ou do teu intelecto, ou sem nenhuma demanda biográfica. Quando a gente toca esse tipo de disciplina, essas grandes disciplinas do ser humano, né, já a filosofia, a teologia, as ciências da religião, quando a gente toca nesse tipo de disciplina sem nenhuma demanda vital, real, tensa, a gente vai tender a profanar o próprio espírito, vai tender a profanar essas próprias disciplinas, a gente vai tender a profanar a inteligência humana, a gente vai tender a profanar todo o esforço civilizacional, o que vai fazer com que a gente caia num certo estado de descrédito, a gente vai dar descrédito a esse tipo de esforço, a gente vai cair num estado de desesperança, a gente pode cair num estado de cinismo quase, né? A gente vai olhar para essas grandes disciplinas, a gente vai olhar para esses grandes movimentos do ser humano e não vai conseguir apreender dali, não vai conseguir extrair dali o grande significado que eles têm para nos comunicar. E aí, é claro, o movimento em sequência vai ser esse estado de cinismo, esse estado de desesperança. É quase como se a gente dissesse o seguinte, isso aí, no final de contas, não serve para nada, serve só para perder tempo, dá um trabalho danado, né? Não dá para entender direito o que eles estão falando, então, né, para que eu entrei aqui? Né? E aí as pessoas acabam caindo ao longo do caminho. Esse é um outro motivo pelo qual, às vezes, eu vejo algumas pessoas, né, que querem entrar na vida, né, intelectual, querem se dedicar ao estudo, querem se esforçar por saber mais, às vezes até do conteúdo da sua própria profissão, né? Não só o conteúdo um conteúdo espiritual, um conteúdo da família, mas um conteúdo da sua própria profissão, e às vezes as pessoas não conseguem progredir. Por quê? Porque elas não fizeram essa coisa que é anterior, né? Elas não sabem o motivo pelos quais elas querem estudar aquilo. Elas não entenderam o que elas precisam perguntar, e então qual é a resposta que elas têm que obter a partir da leitura daquele livro. Por outro lado, uma pessoa que tem as perguntas claras na sua cabeça, ou seja, quais são as minhas demandas vitais? Quais são as perguntas biográficas? Quais são aquelas perguntas que me instalam na tensão da vida? Uma pessoa que tem isso claro, ela pode extrair conteúdo, ela pode extrair significado, ela pode extrair, no final das contas, informação de quase tudo. Seja desde um passeio no ônibus, né? Ela vai estar, um passeio, mal dizer, mas desde uma volta, né, no ônibus, tá? Até, né, desde uma volta no ônibus até a leitura mesmo, né? Até a leitura de um livro clássico, né, de um texto, né, de um grande texto. Então, uma pessoa que tem as perguntas claras na cabeça, né, ela vai... Qualquer coisa, no final das contas, é conteúdo para ela. Qualquer coisa é informação, né? Qualquer coisa vai acabar fazendo com que ela acrescente ao espírito dela as respostas. Por quê? Porque ela tem perguntas claras, ok? Porque ela tem perguntas claras. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, minha querida, aqui, eu não lembro quem foi que perguntou, eu não gosto disso, eu gosto de lembrar o nome para me dirigir em primeira pessoa, mas eu realmente não lembro quem fez a pergunta de São Tomás de Aquino, né? Eu não lembro quem fez a pergunta de São Tomás de Aquino, mas a pergunta, o que você tem que ver em você é o seguinte, olha, o que eu quero saber, né? O que eu quero aprender? O que eu quero ter respondido, né? O que eu quero ter respondido, né? Dentro de mim. Se você não tem essas perguntas claras ainda, então veja, a leitura de São Tomás de Aquino possivelmente não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Por quê? Porque ali já é uma leitura, veja bem, é uma leitura que pontua as coisas, né? Quando você lê São Tomás de Aquino, a tua inteligência vai ficando mais clara. Mas ela só fica mais clara se você tiver essas perguntas anteriores na sua cabeça. A leitura de São Tomás de Aquino não é uma leitura que vai te ajudar, não vai te ajudar a formular as perguntas que são importantes, que são as perguntas vitais. Ela não é um tipo de leitura para isso. O São Tomás de Aquino ele escreve em modo de tratado, né? Os tratados em geral, né? Os tratados em geral, eles não são textos, não são leituras de abertura, são leituras de fechamento. Veja, eu não estou querendo dizer, é o contrário disso, tá? Eu não estou querendo dizer que o sistema filosófico, que o sistema teológico de São Tomás é fechado, pelo contrário, é um sistema perfeito, ele é aberto, né? Ele é perfeito porque é aberto, né? Ele está sempre se abrindo para comunicar com por um certo tempo, ele pode receber as informações de um tempo contemporâneo, por exemplo. Então, sei lá, todas as informações sobre a física quântica casam perfeitamente com o sistema filosófico de São Tomás de Aquino. Por quê? Porque o sistema dele é perfeito, é um sistema aberto nesse sentido. Mas veja, eu não estou falando do sistema filosófico, eu estou falando da qualidade do texto.
A qualidade do texto, um texto de tipo tratadístico, ou seja, um tratado, em geral, né, os tratados eles são fechados, eles estão respondendo, ok? Eles não estão abrindo. Eles não estão abrindo. Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Se você entra num texto de tipo tratadístico, ou seja, num texto que é um tratado, que é o texto de São Tomás de Aquino, sem ter as perguntas anteriores, ele não vai te ajudar em nada. Tá? Ele não vai te ajudar em nada. Você vai sair do mesmo jeito que você entrou. E fazer isso com um texto dessa qualidade é quase como que uma profanação, né? Você está tocando numa coisa, né, que não é por assim dizer, o texto dele não é sagrado, é óbvio, né? Mas é uma coisa, o texto dele é um texto excelso, é um texto maravilhoso, é um texto fantástico. O conteúdo que tem ali realmente é um conteúdo que toca assim na fronteira da inteligência humana, já quase com a inteligência divina. Então, entrar nesse tipo de leitura sem saber o motivo pelo qual a gente está entrando, é quase como uma profanação da inteligência, ok? Então, não recomendo que alguém que não tenha as perguntas claras entre nesse tipo de conteúdo, ok? Que tipo de texto, então, Ítalo, ajuda a gente a abrir nossa inteligência para poder conseguir formular as perguntas que todos nós levamos dentro da gente? Então, eu acredito que todo mundo tem uma tensão, né? Tem uma tensão interior, biográfica, que pode ser formulada num tipo de pergunta, né? Num tipo de pergunta. Ok? Então, que tipo de texto, Ítalo, me ajuda a dar nome para as perguntas interiores que eu levo dentro de mim e que eu tenho a sensação, essas perguntas realmente, elas dão para a gente uma sensação de tensão, elas dão para a gente uma sensação de angústia, muitas vezes. Elas dão para a gente uma sensação de desconexão. Elas dão para a gente, muitas vezes, uma sensação de medo, às vezes. Ok? As perguntas em geral, esses sentimentos, eles podem ser transformados em perguntas, tá? E muitas vezes essas perguntas é o que faz com que a gente sinta-se dessa forma. Então, que tipo de texto, Ítalo, me ajuda a formular esse tipo de percepção tenso que eu tenho dentro de mim? Esse tipo de angústia, esse tipo de medo, que tipo de texto? Então, não são os textos de tratado, né? Não são os tratados que fazem isso. São os ensaios, são os livros de literatura. Esse tipo de texto são os textos que me ajudam a formular as perguntas, tá? Então, sempre que eu estou diante de um autor desse, que é um autor que é um ensaio, que é um tratadista, por exemplo, ele não me ajuda, tá? Ele não me ajuda. Agora, quando eu estou diante de um autor que é um ensaísta, quando ele faz ensaios, tá? Quando é um ensaísta, faz ensaio. Bem, esses ensaístas, né? Os ensaístas, eles me ajudam muito a formular as perguntas e a nossa cabeça, né? Ela tende a conseguir organizar uma sensação do nosso coração, tá? Tende a organizar uma sensação do nosso coração. Então, quando a gente está nesse movimento ainda de tensão, de uma tensão oculta, de uma tensão cega, de uma angústia muda, de uma ansiedade sem voz, sem olho, sem ouvido, a gente precisa ter contato com os textos de ensaio, tá? Com os textos de ensaio, beleza? Então, essa aqui é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. A Patrícia Rocha pergunta aqui uma coisa, ela fala, eu estava na cabeça para falar sobre isso, Patrícia, tu viu tua pergunta aqui, ela pergunta assim, o Thiago Amorim é um ensaísta, não é? Ele é um ensaísta, né? E eu não ia falar do Thiago Amorim, né? Foi bom você lembrar dele. Eu ia falar do Julián Marias, né? Que é uma fonte da qual o Thiago Amorim bebe, né, em primeira mão, em primeira pessoa, né? O Thiago Amorim é uma pessoa que leu muito, né, se debruçou muito sobre o Julián Marias, e o Julián Marias é um grande ensaísta, ele é um grande ensaísta. Você pega um texto do Julián Marias e lê o texto dele, veja, ele não responde nada, tá? O Julián Marias não responde a quase nada, né? Mas ele ajuda a gente a formular bem as perguntas, ele ajuda a gente a dar forma para essa tensão biográfica, para essa tensão interior. Por quê? Porque ele é um autor de tipo ensaístico, né? Ele está fazendo ensaios ali, ele está com a inteligência dele a serviço de nomear esses movimentos da tensão biográfica, beleza? Então, você falou muito bem aí, Patrícia. O Thiago Amorim é um ensaísta, né, que bebe, né, de um grande ensaísta já clássico, já consolidado, chamado Julián Marias, né? Talvez vocês conheçam o Julián Marias, talvez não. Eu tenho aqui ao meu lado, por exemplo, um livro dele, né? Que é do Julián Marias, né? Que é esse livro aqui, por exemplo, tá aqui na minha mão, peguei, bati o olho aqui, né? Então esse livro aqui do Julián Marias chama A Estrutura Social, né? Então você vê assim, é um livro de sociologia, que a sociologia é uma disciplina que frequentemente ela é abordada por manualistas, né? Manualistas abordam a sociologia. Então, em geral,
Os textos da sociologia são textos manuais, então está fazendo uma descrição, né? Tá fazendo em termos de forma de tratados, né? O Julián Marías não. O Julián Marías ele aborda esse tema da estrutura social de modo ensaísta. Ele está meditando desde a primeira pessoa sobre esse assunto, né? Sobre o assunto da estrutura social. O professor que a gente falou ontem, por exemplo, né? O professor Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Ele é um grande ensaísta nesse sentido. É um filósofo, né? É um grande ensaísta. Então, quando você toca na obra do Olavo, quando você toca a obra do Olavo de Carvalho, seja a obra escrita, seja a obra falada, né? Seja a obra oral, né? Do professor Olavo, você consegue nomear de algum modo esses movimentos de desordem, de desorientação, de tensão, né? Que você leva dentro. E aí você se torna mais inteligente, porque você consegue dar um nome para um lugar, você consegue dar um nome para a pergunta que te move, ou para a pergunta que te trava, para a pergunta que faz com que você não consiga progredir. Todos nós temos dentro da gente essas duas perguntas. Uma pergunta que, se bem formulada, é uma força, né? Ou seja, ela pode nos mover adiante. Ou aquela pergunta que, se bem formulada, a gente entende o motivo pelo qual a gente não caminha, o motivo pelo qual a gente está travado, o motivo pelo qual tudo parece uma dificuldade, tudo parece uma chaga aberta, tudo parece uma dor, né? Então, todos nós temos dentro da gente essas duas perguntas. Tocar os textos de ensaio, minha querida amiga, cujo nome eu não sei, que me perguntou sobre São Tomás de Aquino, é a chave para a gente poder se mover, para a gente poder ir, né, vencendo esses obstáculos que fazem com que a gente não ande ou por medo da dor ou porque a gente está com trava, né, com travas biográficas, com travas existenciais, beleza? Então veja, por exemplo, se você fala assim, não, Ítalo, mas eu quero porque quero ler São Tomás de Aquino, porque eu acho legal, porque eu acho culto, porque eu acho bacana, porque todo mundo lê, porque eu sou católica, porque eu quero, né, porque o Papa Leão XIII falou que se afastar-se de Tomás é temerário, enfim, eu quero porque quero ler. Então veja, eu nem falaria para você começar a ler São Tomás de Aquino. Se você quiser entender São Tomás de Aquino, eu não falaria para você começar a ler São Tomás de Aquino. Eu não falaria para você começar a ler São Tomás de Aquino. Por quê? Porque existe uma outra coisa, né, que aí já é uma outra coisa que a gente vai falar, que quero falar com vocês hoje também, que é o seguinte, além da pergunta, além de formular a pergunta, além de saber o porquê, né, que respostas você quer encontrar no texto, você quer encontrar no autor, tem uma outra coisa que é o seguinte, é a arquitetura daquele autor. É a cosmovisão daquele autor, é a inserção histórica daquele autor, é o pensamento que é o que move o pensamento daquele autor, né? Foi um pouco o que a gente falou ontem, né? na transmissão de ontem, que é montar uma biblioteca sobre o assunto, mas também é importante ver isso sobre o autor. Então, por exemplo, se você quiser entender São Tomás de Aquino, se você quiser estar com o espírito, com a inteligência disposta a conseguir aprender, por exemplo, os textos de São Tomás de Aquino, não entre na leitura de São Tomás de Aquino direto, né? Você não vai começar a ler ali a primeira parte da Suma, você não vai pegar aqui, sei lá, o Ente e a Essência, e vai começar a ler, né? Então tem o Ente e a Essência aqui, São Tomás de Aquino, livrinho pequenininho, né? Pequenininho, isso aqui ainda está em bilíngue, né? Então a metade dele é o texto mesmo, né? Você não vai ler São Tomás de Aquino direto. Eu recomendaria a você ficar um ano estudando uma coisa que parece louca, né? Parece que não tem nada a ver com nada. Mas, né, eu recomendo você ficar um ano estudando, por exemplo, a arte das catedrais góticas. Estuda arte, estuda arquitetura. Vai ler, vai olhar a arquitetura de catedral. Né? Se você tem dinheiro, paga uma viagem para a França, vai lá para o interior da França ficar vendo, né? Ficar vendo a catedral. Fica vendo catedral, né? Só de ver as catedrais góticas, aquela arte, né, que é o maior, que na verdade é um monumento da inteligência humana, é um monumento da força humana, tá nas catedrais góticas, né? Ali é o ápice, né, da criação humana, na minha concepção, são as catedrais góticas. Vai ali, você, só de olhar, quando você se embebe daquilo, quando você absorve simbolicamente a arte, a estrutura das catedrais góticas, cria-se na sua cabeça, na sua inteligência e nos seus afetos, no seu sentimento, na sua percepção estética, cria-se uma possibilidade de aprender o que São Tomás está falando. Você está entendendo? Quando você entra, você é uma contemporânea minha, né? Nós estamos aqui vivendo no mesmo mundo, a gente está vivendo no mesmo tempo histórico, a gente está contaminado pela mesma poluição, a gente está contaminado com as mesmas músicas ruins na cabeça, né? A gente está no mesmo tempo, né? Aí todo mundo aqui conhece a voz do Faustão, né? Todo mundo aqui conhece o Boa Noite do William Bonner, todo mundo aqui já ouviu na orelha algum funk, mesmo que não quisesse, né? Então a gente está contaminado pela mesma poluição. A gente está embebido no mesmo espírito, na mesma época, né? A nossa atenção, né? O nosso afeto, o nosso senso estético, ele está moldado, ele está puxado por uma certa pressão, né, social, por uma certa arquitetura cosmológica de hoje, ok? Então veja, a ideia não é ler São Tomás de Aquino, porque ler São Tomás de Aquino é fácil, quando você está alfabetizado você vai ler. Você vai até entender meia dúzia de coisinhas ali. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero que você leia São Tomás de Aquino.
né? Eu não quero que você aprenda, saiba falar sobre São Tomás de Aquino. Eu quero que você faça com São Tomás de Aquino o que São Tomás de Aquino pretendia que fosse feito. Que é que aqueles textos de fato fizessem vida para você. Aquilo ali, de fato, te alimentasse o teu espírito. Aquilo ali pudesse alimentar a tua inteligência, alimentar teus afetos, alimentar o teu senso estético, para que você pudesse contemplar, no final das contas, melhor a Deus. Não é isso? É isso. Se você ler São Tomás de Aquino, né, sem esse pano de fundo, você não vai conseguir. E para conseguir fazer isso melhor, o teu espírito tem que estar preparado. A tua inteligência tem que estar preparada, o teu afeto tem que estar preparado, o teu senso estético tem que estar preparado. Como é que é um jeito de preparar o senso estético, o afeto, a inteligência? Contemplação de catedral. Você vai contemplar a catedral gótica, você fica ali 1 ano contemplando a catedral gótica. 1 ano. Aprendeu a ler vitral. Você sabe ler um vitral, por exemplo, de catedral gótica? A pessoa tem que fazer. Eu falo, não, então nem sabia que lia. Tem que ler. Como é que lê? Lê de baixo para cima, qual que é o simbolismo dos vitrais. Como é que foi feita, como é que foi pensada a arquitetura das catedrais. Depois de 1 ano, quando você tem 1 ano exposto a isso, você vai entrar ali em São Tomás de Aquino, todos aqueles textos fazem sentido para você. Tudo faz sentido para você. Você vai ler aquilo fácil. Você tem um lugar onde você pode encaixar aquilo, que é o lugar próprio da onde São Tomás apareceu. Você está entendendo? Aquele é o lugar onde tudo se encaixa. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que, quando a gente entra em qualquer... Eu estou falando de São Tomás porque a nossa amiga perguntou aí de São Tomás de Aquino ontem. Mas isso serve para qualquer coisa, para pedagogia, para filosofia contemporânea, para filosofia. A gente tem que saber o seguinte, qual que é o arranjo estético, afetivo, né, intelectual que eu tenho que inserir isso aqui que eu estou lendo. E para isso, muitas vezes, você precisa estar embebido na arte, na tradição arquitetônica, na musicalidade daquele lugar, histórico. Tá? Então, aqui é uma outra dica que pode ajudar muito a vocês. Eita ferro, já batemos aqui os 20 minutaços da nossa transmissão diária. Amanhã voltamos com mais conteúdo, com mais conversa, com mais bate-papo aí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Beleza?